Olá, está começando agora mais um Da Sua Conta. No programa de hoje, o consumo vai ser o nosso tema principal. Nós vamos abrir falando do aniversário do Código de Defesa do Consumidor, que neste mês completa 22 anos. Depois vamos discutir os efeitos e as consequências do crescimento do consumo no Brasil. E para encerrar, o assunto vai ser consumo consciente. O Da Sua Conta desta semana já está no ar. Neste mês de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completa 22 anos de promulgação. Este conjunto de leis mudou as relações de compra e venda no Brasil e, com isso, ajudou e ajuda até hoje a expansão da economia no país. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o economista e professor da Universidade Federal de Alagoas, Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Bom, o código foi de extrema importância, para essas relações de consumo no Brasil. Na verdade, Maria, foi um avanço extraordinário numa sociedade de consumo. Você ingressar no século XXI e não ter as regras bem estabelecidas e colocadas para que o consumidor faça valer o seu direito no momento em que adquire bens e serviços, não é? E principalmente na relação de força que existe hoje em dia, principalmente, com grandes empreendimentos e grandes empresas, muitas delas, às vezes, de permanência ou de presença em âmbito internacional. Então, esse código ele veio realmente para proteger o cidadão e o consumidor dos abusos cometidos pelo setor produtivo e também pelo setor que comercializa as mercadorias. Bom, e também o código forçou, de certa maneira, as empresas a melhorarem a qualidade do atendimento, Foi a partir daí que surgiram os serviços de atendimento ao consumidor. Hoje, praticamente, todas as grandes empresas dispõem, desse serviço. Esse é o que nós chamamos de o serviço pós-venda. Não é? Apesar do código ele estabelecer regras de respeito ao comportamento, no momento em que você contrata ou compra ou adquire bens, são poucas as empresas ainda, tá certo, que se preocupam com pós-venda. Há uma preocupação muito grande nesse sentido, por quê? Porque na sociedade de consumo, a preocupação maior era produzir e comercializar. Uma vez vendido o produto, aquela relação acabaria naquele momento, naquele instante. Com o Código do Consumidor, essa relação ela não se acaba nesse instante. Por quê? Porque ao adquirir o produto, o consumidor ele também depositou uma confiança no estabelecimento em que ele comprou o produto, ou adquiriu o serviço. Ele, na verdade, ele fez um esforço enorme, muitas vezes, para adquirir determinado produto. E se essa confiança foi traída, ou se essa confiança foi quebrada, de uma certa maneira, os maus produtores, os maus comerciantes, têm que, de certa maneira, assumir os compromissos, porque quer queira ou não, para o sistema econômico é muito importante que o consumidor continue acreditando nas atividades comerciais, acreditando que os produtos comercializados e vendidos e os serviços ofertados, eles são de boa qualidade. O consumo tem sido uma das máquinas propulsoras da economia no Brasil. Um exemplo claro tem sido a redução dos impostos federais para facilitar a compra de produtos da linha branca e de veículos novos. Com isso, a cultura da compra passa cada vez mais a fazer parte do cotidiano do brasileiro. Fábio, o aumento do consumo é tão bom assim para as empresas quanto para o cidadão? A gente vê que a classe média, que hoje é a maior classe consumidora, que teve esse aumento no poder de compra, isso foi positivo. Mas você também tem esse excesso, do consumo. Na verdade, Maria, veja só, do ponto de vista da participação do consumo das famílias na economia brasileira, é importante dizer que a maior parcela da produção brasileira é determinada pelo consumo familiar. Então, 65% da demanda brasileira, ou seja, do efeito procura por bens e serviços, de certa maneira, parte do comportamento das famílias. Então, 65% das famílias, 65% da demanda agregada é consumo familiar. No Brasil, em torno de 18%, nessa faixa de 16% a 18%, são os investimentos. Para você fazer um investimento, você tem que adquirir alguma coisa para poder construir uma fábrica, máquinas, equipamentos. Então, na verdade, o consumo é um elemento muito preponderante. Agora, é importante dizer o seguinte, ele não é suficiente para poder criar um mecanismo de crescimento econômico no longo prazo.
Por quê? Porque da mesma forma que o consumo é importante, poupar também é importante. Não é? E para estabelecer medidas de curto prazo, estimular o consumo é extremamente importante. Porém, com isso vem alguns problemas colaterais, que são o endividamento e a falta de poupança. Porque a falta de poupança também é importante para você criar um bolsão de riqueza e de recursos acumulados que possibilitam, por exemplo, através do sistema financeiro bancário, com que as pessoas tomem emprestado ou também as empresas, né, possam se financiar. Agora, o que eu vejo como um lado negativo é essa questão do próprio marketing, né, que diz que quanto mais você consome, mais feliz você é. Né? E às vezes a pessoa se limita a isso, né? Consumir, consumir, consumir. Na verdade, desde os anos 50, 60 por aí, né, há uma, digamos assim, uma consciência no âmbito intelectual, né, de tratar a sociedade de consumo com a sociedade do espetáculo. Como sociedade do espetáculo, né, o consumo faz parte da alimentação que você coloca, do status, né, da estrutura de poder, né, ou seja, também da estética das pessoas. E quanto mais consumir, mais você alimenta uma felicidade interna, psicológica, como também você se apresenta para os grupos sociais dos quais você tem relação. Então, por isso que essa cultura do consumo, né, ela tem tanto, digamos assim, capilaridade e consegue penetrar muito na sociedade, em razão dela trazer, né, para as pessoas alguma felicidade instantânea ou também um reconhecimento social. Isso é bom por um lado, mas por outro lado também traz suas consequências, como você mesmo citou. E daqui a pouco a gente volta falando sobre consumo consciente. Não saia daí, é só um instante.